Ho, ho, ho! O Natal é uma data de alegria e felicidade. Porém, será mesmo? Ao longo de muito tempo, várias histórias arrepiantes e assustadoras surgiram nessa data festiva, que vai desde Papais Noéis que fizeram coisas inimagináveis até visita de outro mundo pela noite. Conheça hoje algumas histórias arrepiantes de Natal. Roda a vinheta! O Natal é considerado por muitos a data mais importante do ano, não só no Brasil como em vários países do mundo. Mas nem tudo são flores. Existem alguns relatos sobre essa época do ano que são de dar arrepios. Um exemplo é o que conta um senhor que estava voltando para casa após ter ido à missa de Natal e começou a ouvir passos atrás dele no mesmo ritmo em que andava, inclusive parando quando ele parava. Sem ter coragem de olhar e ver quem era, o senhor apressou o passo e correu até chegar em casa, pois estava com medo de ser um assalto ou algo do tipo, conseguindo chegar são e salvo. Como estava nevando, o homem olhou para trás e só conseguiu ver os seus passos marcados na neve, e logo pensou que pudesse ser coisa da sua cabeça, ou seja lá quem o perseguiu desistiu na metade do caminho. Logo quando entrou em casa, viu um velho amigo sentado na sala. Ele então esqueceu da história da perseguição e começou a conversar com um colega, que disse que a empregado o havia deixado entrar. Como não se viu há muito tempo, o senhor, que morava sozinho, convidou o amigo para jantar, e como já estava tarde e ainda nevando, pediu para o colega dormir na casa e ir embora só no dia seguinte, e assim aconteceu. Quando o dono da residência acordou, ele procurou, mas não encontrou o amigo pela casa. Bateu na porta do quarto de hóspedes e ninguém respondeu. Ele então entrou e tomou um susto, pois tudo estava arrumado como se ninguém tivesse pisado lá dentro. Ele ficou meio chateado, pois achou que o amigo havia ido embora sem avisar, e quando foi até a cozinha percebeu que na mesa de jantar, onde seu colega tinha se sentado, havia um prato cheio de comida perfeitamente intocado. Deus me defenderai. Quando a empregada chegou, ele começou a contar a história. Então a mulher disse que não havia deixado ninguém entrar dentro da casa. Mas como é possível? No mesmo instante, o telefone tocou e o senhor recebeu uma notícia terrível. O mesmo amigo que supostamente jantou com ele sofreu um acidente de carro e faleceu na véspera de Natal, em uma cidade distante, enquanto ia visitar o filho. Tá, mas como ele veio jantar no Natal se tinha ido para o Beleléu um dia antes? Será que o amigo na verdade veio somente se despedir? Esse próximo relato conta que uma garota nunca acreditou em Papai Noel, mesmo quando era pequena. Mas ela nunca disse isso para os pais, pois toda manhã do dia 25 de dezembro, acordava e vários presentes estavam nos pés da sua cama, inclusive uma caixa embrulhada em papel dourado que todo ano vinha um bilhete escrito, de Papai Noel. Ela acreditava que o bilhete era um gesto carinhoso dos pais e aceitava o mimo, afinal, qual criança vai recusar um presente, né? É verdade. Conforme a menina foi ficando mais velha, seus pais continuavam com a tradição de dar presentes. Inclusive, esse que vinha com o nome do bom velhinho sempre aparecia por lá. Porém, chegou a época de ir à faculdade e ela, que já era jovem, precisou se mudar de casa indo morar em uma cidade vizinha, sozinha em um apartamento. Seria o primeiro ano que ela passaria o Natal fora de casa, porém uma ligação obrigou a jovem a viajar e voltar correndo para a cidade natal. No telefone, o vizinho disse que alguma coisa horrível havia acontecido, mas não quis dar a notícia por ligação. Depois de algumas horas na estrada, a jovem chegou na moradia, viu uma grande movimentação na rua, conseguiu furar o bloqueio, entrou na sua casa e se deparou com uma cena aterrorizante. Havia um líquido vermelho espalhado por todos os lados e o corpo de seus pais estavam jogados no chão. Poucos segundos depois, veio a polícia tirar ela de lá às pressas. Porém, quando estava sendo arrastada completamente em choque, conseguiu ver perto da árvore de Natal a caixinha dourada que sempre recebia no chão. E na parede estava escrito, onde ela está. Ou seja, o tal presente dourado não era dado por seus pais, e sim pela mesma pessoa ou criatura que fez mal a eles.
Uma família decidiu viajar na véspera de Natal para passar a ceia na casa de uma das avós. Porém, devido a uma intensa nevasca, eles precisaram abandonar o plano e encostar o carro o mais rápido possível. Foi então que a família encontrou o único hotel que estava próximo à rodovia. Apesar do local estar caindo aos pedaços, era isso ou ficar a véspera no carro. Então decidiram se hospedar pelo menos até passar a noite para seguirem viagem no dia seguinte. O filho, a mãe e o pai, sem ter muito o que fazer, foram todos dormir. Porém, no meio da madrugada, o garoto acorda e vê a silhueta de um homem gordinho dentro do seu quarto. Ele imagina ser o Papai Noel, mas quando olha melhor, percebe que na verdade se trata de um desconhecido que invadiu o lugar, parado, olhando em sua direção. Apesar de assustado, o menino finge estar dormindo, mas percebe que o homem está se aproximando da sua cama, sentindo até mesmo a respiração do estranho perto do seu rosto. Poucos segundos depois, o cara sai de perto dele, desenha um X na porta do quarto e vai embora. O garoto decide ir atrás para ver de quem se tratava, mas perde o homem de vista. Ele volta para a cama e acaba pegando no sono, mesmo que morrendo de medo. No dia seguinte, ele e sua família já estão no carro para continuar a viagem. O dia amanheceu e aparentemente o pesadelo passou. Ele conta nada para os seus pais, pois pensou que não iriam acreditar, e ele mesmo achava que poderia ser um pesadelo. Foi aí que ele encontrou dentro da sua mochila um pedaço de papel escrito à mão. Eu sabia que você estava acordado. O pior de tudo é que mesmo sem nunca mais ter pisado naquele hotel novamente, todo ano ele encontra em algum lugar do seu quarto um novo bilhete escrito a mesma coisa. Nem todo mundo sabe, mas a figura do Papai Noel foi inspirada em São Nicolau, um homem santo que foi canonizado pela Igreja Católica. Ele era filho de nobres e ficou famoso por fazer grandes doações e distribuir brinquedos para as crianças do seu tempo. O Papai Noel veio dessa imagem, um senhorzinho que presenteia as crianças que se comportam durante o ano. Mas o outro lado da história também fala sobre aqueles que deram trabalho, e para dar conta delas, existe a lenda do Krampus, uma criatura bizarra que acompanhava as visitas de Noel, só que ela entrava em ação quando se tratava de crianças travessas ou mal educadas. Sua função era presentear essas crianças bagunceiras com alguns castigos que variavam conforme o comportamento delas. Poderia ir desde um susto até o ponto de ele levar os pequenos com ele, sabe-se lá para onde. Em alguns países da Europa, além de cartões de Natal, também é comum distribuir cartões com imagem de Krampus e alguns dizeres como comporte-se junto com os presentes das crianças, para que elas se lembrem de serem educadas no ano seguinte e se safarem das garras dessa criatura demoníaca. Garras, inclusive, é o significado de Krampus, que tem mãos muito características, feitas sob medida para punir mal comportados. Tá repreendido em nome de Jesus! Até hoje, principalmente na Alemanha, as pessoas comemoram o dia de Krampus e se fantasiam do monstro usando máscaras, pelos de carneiro, chifres de bode, carregando correntes e tochas, tudo para celebrar aquele que tem a função de manter os jovens na linha. A tradição também acontece aqui no Brasil, em uma cidade no interior de Santa Catarina, onde a população é descendente dos alemães. Guabiruba realiza esse festival e as fantasias são igualmente bizarras e assustadoras. A ideia é dar uma assustada de leve, pois essa criatura interpretada pelos moradores também carrega um saco nas costas, mas ao invés de presentes, ele possui ferramentas para assustar os mal educados, birrentos e, em último caso, pode servir para levá-los embora. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.